Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos dar sequência à parte de aplicações de derivadas utilizando taxa de derivação em relação ao volume. Aqui é o vídeo 3, né? A parte 3. Na parte 1 trabalhamos com taxa de derivação relacionada ao teorema de Pitágoras. No vídeo 2 trabalhamos com a taxa de derivação relacionada à área. Agora nesse vídeo e a última parte vamos trabalhar com volume. Vamos lá. Da mesma forma que os demais, vamos ter que seguir os passos para poder chegar ao resultado dessas taxas de derivação. O primeiro passo é identificar as variáveis, o segundo passo é achar a relação entre elas, o terceiro passo é derivar essas variáveis e o quarto passo é substituir e isolar o que se pede. Vamos lá. A questão de número 11 diz o seguinte: se um cubo de gelo está se derretendo e sua aresta está diminuindo a uma taxa de 0,05 milímetros por segundo, então quando a sua aresta medir 10 milímetros, seu volume estará diminuindo a uma taxa de 15 milímetros cúbicos por segundo. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Então devemos analisar se essa informação aqui, a taxa do volume, né, relacionada à aresta desse cubo, se vai diminuir e se ela vai permanecer ao valor de 15 milímetros cúbicos. Vamos lá. Olha só. O primeiro passo que eu tenho que encontrar é as informações importantes que a questão nos trouxe. Ele diz o seguinte: a razão, a taxa utilizada para diminuir esse gelo vai ser de quanto? Vai ser de 0,05 milímetro. Então já posso dizer, né, que é a variação do tamanho do gelo, né, que está diminuindo em relação ao tempo. Então eu vou derivar em relação ao tempo. Então eu posso chamar de dA, que é a aresta. Então dA dt. Então dA dt vai ser igual a 0,05 milímetro por segundo. Pronto. Eu tenho que a questão me deu o tamanho da aresta. O tamanho da aresta é 10 milímetros. Então, o tamanho da aresta é 10 milímetros. Não estou colocando aqui as unidades, porque a resposta está em milímetros cúbicos. Então, não preciso colocar. Se aqui está milímetro, aqui está milímetro, então a velocidade que vou encontrar relacionada ao volume vai ser em milímetros também. Então, eu quero calcular o volume, que é o dV desse cubo. Então, dV dt. Vamos calcular quanto é essa taxa. Olha só, seguindo o que aprendemos. Primeiro passo, o que é que temos que fazer? É encontrar as variáveis. A variável que tem nesse problema é a aresta. Então a aresta aqui, já sei quanto é que é 10. Então tá ok. Não preciso fazer nenhum outro cálculo em relação às variáveis. O segundo passo é achar uma relação entre a aresta e o que ele pede, que é o volume. Então eu tenho que calcular o volume do cubo. Quanto é que é o volume do cubo? O volume do cubo é calculado pela aresta elevada ao cubo. É a base dela, né, que é comprimento vezes largura multiplicado pela altura. Então o cubo tem suas arestas iguais, então por isso fica aresta ao cubo. Agora o terceiro passo é derivar. Então vou derivar o dV em relação ao tempo, né? O volume em relação ao tempo. Então fica dV dt igual, derivando a aresta ao cubo. O 3 vem para frente, multiplicando. E eu tiro uma unidade. 3 menos 1 vai dar 2. Pronto. Já tenho aqui a minha função derivada. O quarto passo agora é substituir. Substituir, eu já tenho quem aqui, eu tenho o valor da aresta. Sim, lembrando aqui que faltou, né, um detalhe, faltou ainda derivar o dA dt. dA dt, que é a derivada da aresta em relação ao tempo. Derivei ela, né? Faltou o dA dt. Tenho aqui já a aresta, que vale 10, e tenho o dA dt. dA dt vale 0,05. Então agora é só substituir, trazendo para cá, substituindo, vai ficar dV
dv dt é igual a 3 vezes a ao quadrado. Quem é a ao quadrado? Ó? É 10. Colocar aqui, 10 ao quadrado é 100. Colocar logo o valor, 10 vezes 10 é 100. Multiplicado por dA dt. dA dt é 0,05. 0,05. Então, dv dt vai ser igual a 3 vezes 100 dá 300. 300 aqui, eu posso cortar esse 100, esse 0 com esse 0 com essa casa decimal. Fica um número inteiro. Fica 300 vezes 5. 300 vezes 0,5 ficou só o 3, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5 dá 15. Então, encontrei o meu valor, 15, e a unidade não modificou, foi em milímetros, agora é cubo, porque é relacionado ao volume, e o tempo foi em segundo. Ele pergunta se essa afirmação é verdadeira, se variou em 15 milímetros por segundo. Então, a afirmativa ela é verdadeira. Atentar aqui para um detalhe. A taxa que ele deu diminuindo. Ó. Se está diminuindo, o seu volume também vai diminuir. Poderia ser trabalhar com essa taxa aqui sendo negativa e o volume, quando eu encontrasse aqui, a variação ia ser negativo. Então, ia ficar negativo com negativo, eu ia ter que multiplicar por menos 1 e a variação ia dar positiva. Ia ser 15 metros cúbicos por segundo. Mas como a taxa está diminuindo, então o volume vai diminuir também. Então, a alternativa correta, a afirmação, né, dessa questão, ela é verdadeira. Questão de número 12. Questão de número 12 diz o seguinte: uma bola de neve esférica é formada de tal maneira que seu volume aumenta a uma razão de... A razão que ele deu aqui, ó, já vou colocar. Foi uma razão de 128 pi centímetros cúbicos por minuto. Com que velocidade aumenta o raio no instante? Ele pede para calcular a velocidade do raio no instante em que a bola tem 4 centímetros de diâmetro. Olha só, quanta informação a gente tem aqui nessa questão. Vou trazer para cá para entender. Eu tenho que o volume está variando nessa razão, né? O espaço dele em centímetros cúbicos por minuto. Então, a variação do volume, a taxa dela, vai ser o seguinte, ó, dv dt 128 pi. Essa é a variação do volume, é o que ele me deu. Aí ele pergunta qual a variação do raio, ó. A velocidade do raio, eu não sei ainda, vou calcular o dr dt quando ele tiver o diâmetro de 4 centímetros. Sabemos que o diâmetro ele é a metade do raio. Então, na verdade, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? O raio é a metade do diâmetro. Então, eu tenho que tirar aqui a metade. Ó. A metade de 4 é 2. Então, o meu raio aqui vale 2 centímetros. Pronto. O que é que eu tenho que fazer agora? Seguir aqueles passos. Vou seguir aqui os passos. Ó. O primeiro passo é o quê? É encontrar as variáveis. A variável que eu tenho nessa questão é só o raio. Então, tá ok, não precisa calcular mais nada. O segundo passo é encontrar uma relação. E a relação que eu tenho entre volume e raio é aquela fórmula para calcular o volume da esfera. Então, qual é a fórmula para calcular o volume da esfera? O volume da esfera é calculado por 4/3 de π r ao cubo. Essa é a fórmula que eu tenho para calcular o volume da esfera. Então, o segundo passo, ok. O terceiro passo agora é derivar essa relação. Então, vou derivar o volume em relação ao tempo. Então, fica dv dt. Esse v ficou muito feio, voltando aqui. dv dt é igual. Agora aqui, ó, quem está fazendo a derivada é o raio. Ó. Aqui é tudo constante. O P é uma constante e o 4/3 é uma constante. Então, vai vir
o 3 multiplicando todos eles, ó. Tem o 3, desceu, que multiplica 4 sobre 3, π. O raio era ao cubo, eu tiro uma unidade, fica ao quadrado, e faço a derivação do raio, ó. dr dt. Pronto. Agora o quarto passo é substituir. Substituir quem? Eu tenho aqui, ó, o raio, a questão já me deu, o raio é 2 e o dr dt, ó, é o que eu quero encontrar, é a minha variável. Mas eu tenho o dv dt, ó. O dv dt a questão já nos trouxe, que é 128π. Vamos substituir agora cada item. dv dt, 128π. 128π. Aqui, ó, esse 3 com esse 3 dá para simplificar. Está multiplicando e aqui está dividindo. Dá 1. Sobrou apenas o 4π. 4π vezes o raio ao quadrado. Ó. Mas quem é o raio? O raio é 4. Que o raio é 2. O raio é 2. 2 ao quadrado é 4. Que multiplica o dr dt, que é o que eu quero encontrar. dr dt. Pronto. O que é que eu tenho aqui agora? Agora eu vou isolar o dr dt e vou passar todo esse membro aqui que está multiplicando para o outro lado para dividir. Então vai ficar o dr dt, trazendo para cá o dr dt, vai ser igual a 128π dividido por aqui, ó, 4 vezes 4 vai dar 16. 16π. Agora dá para fazer a simplificação, ó. Eu tenho aqui o π com π corta, simplificou e só ficou 128 dividido por 16. Quanto é 128 dividido por 16? Vai dar exatamente 8. 8 vezes 16, 128. Resposta em centímetros por segundo. Por que em centímetros por segundo? Porque não mexeu ó, nenhuma unidade. Estava em centímetro, estava em centímetro, então é em centímetro por minuto. Então a alternativa correta é a letra C. Questão de número 13. Questão de número 13 diz o seguinte: despeja-se água no recipiente de forma cônica a razão de 8π centímetros cúbicos por minuto. Então eu vou já trabalhar com essa razão. A razão que ele deu aqui é relacionada ao volume dessa minha cônica, que vai ser um cone. Então a razão dele total, né, o dv dt, que ele nos deu é 8π. Deixar essa informação aqui, vamos trabalhar com ela. O cone tem 20 centímetros de profundidade, então a altura aqui é igual a 20 centímetros de profundidade. E teremos 10 centímetros de diâmetro, só que o raio é a metade do diâmetro. Então eu preciso do raio para fazer a relação com o volume, então é 5 centímetros. Se existe um furo na base e o nível da água está subindo à razão de 1 milímetro por minuto, com que velocidade a água estará escoando quando estiver a 16 centímetros do fundo? Olha só, eu tenho aqui essa altura, já vou deixar aqui, né? É uma altura H pequeno, relacionado ao escoamento dessa água. E vamos ver o que aqui temos mais importante aqui nessa questão. Temos aqui, ó, ele deu essa razão aqui também, de 1 milímetro por minuto. Ele disse, existe um furo na base e o nível da água está subindo. Então, esse nível aqui, ele está relacionado à altura. Então, o dH dt, ele será igual a... Aqui, ó, se observarmos, toda a questão está dando em centímetro. A altura, a profundidade deu em centímetro, o raio e o diâmetro deu em centímetro, o volume ele deu inicial em centímetros cúbicos, e aqui a altura em centímetro. E a resposta é em centímetro. A única diferença que encontramos nessa questão é que a variação da altura em relação ao tempo é 1 milímetro. Então devemos converter essa unidade para centímetro.
Então, se eu tenho 1 milímetro, equivale a quanto em centímetro? É só dividir por 10, é voltar uma casa decimal. Então, 1 milímetro é igual a 0,1 centímetro. Pronto, deixamos todos com a mesma unidade para ficar até melhor para trabalharmos. Então, vamos lá, vamos entender. Olha só, primeiro passo, né? Trabalhando aqui, como já viemos. O primeiro passo é encontrar as variáveis. Encontramos aqui a altura e o raio. Então tá ok aqui. Por enquanto, vamos trabalhando. Tá ok. O segundo passo é encontrar uma relação. A relação que vamos encontrar, que ele quer justamente aqui, ó, voltando aqui, só para entender, ele quer o dv sobre o dt. Fazer aqui para entender o que é que ele quer nessa questão. Ele quer lá a velocidade da água no escoamento. Então vou chamar a variável, né, de Vs, que é o volume que sai. Então no escoamento vamos ter que encontrar essa taxa de variação, que é relacionada à água que está saindo dessa minha cônica, né, desse meu cone. Certo? Então vamos lá. Então vou achar aqui uma relação para encontrar o volume que está saindo, que é para encontrar a velocidade desse volume. Então a fórmula do volume do cone, como é que é? O volume do cone é dado por um terço de π raio ao quadrado vezes a altura. Isso aqui é a fórmula do volume de qualquer cone. Sempre é a área da base, que a área da base é um círculo, uma circunferência, né? Então a área é πr ao quadrado vezes a altura. E o cone, como é pontiagudo, então eu divido por 3. Então eu encontrei aqui o volume. O terceiro passo agora é o que? É derivar. Então eu vou ter que derivar o volume em relação ao tempo, o raio em relação ao tempo e a altura em relação ao tempo. Só que quando eu for fazer aqui a derivada em relação ao tempo, em nenhuma dos dados que foi dado na questão tem o dr/dt. Não tem o dr/dt, eu tenho o dH/dt, que aqui para mim é importante. Se eu não tenho o dr/dt, fica até difícil para trabalhar para encontrar a derivada. O que é que eu tenho que fazer? É encontrar uma relação do raio com essa altura. Vou encontrar uma relação. De que forma vai ficar? Trazer aqui essa relação. Ó. Eu tenho a profundidade, né? O tamanho do maior. E isso aqui vai ser relacionado a uma semelhança de triângulo. Então, com a semelhança de triângulos, conseguimos encontrar uma relação desse raio aqui. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, eu tenho 20, que é a profundidade do maior, está para a altura do menor, assim como o raio da maior, que é 5, está para o raio da menor. Vou chamar de Rzinho. Lembrando aqui, ó, só para consertar, esse raio que vamos calcular aqui é o raio da pequena, porque é do escoamento. Então, se é do escoamento, é um raio menor. E a altura que vamos trabalhar aqui, ó, na altura total de 20 centímetros, vamos trabalhar a profundidade só com 16 centímetros. É quando está tendo esse escoamento, que queremos encontrar o volume dele. Olha só como é que vai ficar. Queremos fazer uma relação do raio com a altura da maior com o escoamento, né? Do total com o escoamento. Então vai ficar dessa forma. R vezes 20 vai dar 20R. Tá aqui, 20R. É igual 5 vezes H, 5H. Tá aqui. Pronto, eu quero só a relação do R. O 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 5H dividido por 20. Dá para simplificar, fazendo aqui a simplificação. Por 5 aqui vai dar 1. E por 5 aqui vai dar 4. Então a relação que eu tenho, o raio com a altura, vai ser o que? H sobre 4. Fica melhor porque eu tenho a taxa de variação da altura. Se eu tenho,
do escoamento, então agora é só trabalhar com ele. Aonde tem um raio aqui, ó, vou substituir e colocar o valor dele lá, como H sobre 4. Então, não vou derivar agora, vou apagar aqui o terceiro passo, só para dar uma ajustada referente a esse meu volume que vai ficar. Então, o volume vai ser igual a 1/3 de π vezes o R. Ó. Quem é o R? O R é o H sobre 4. H sobre 4 ao quadrado, né? Aqui está todo mundo ao quadrado, vezes H. Pronto, coloquei aqui, vou dar uma apagada aqui, ó, para sobrar um espaço, ficar melhor para trabalhar. Pronto, apagando aqui, fiz essa relação com a semelhança da altura do maior e com a altura do escoamento, trazendo essa informação para cá, como é que vai ficar? O volume vai ser igual a 1 vezes π, vou colocar aqui, ó, vai ser o próprio π, sobre 3. Aqui, ó, o H ao quadrado. H ao quadrado é o próprio H. E o 2 ao quadrado, ó. Não, o 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Que multiplica o H. Agora dá para fazer o H vezes o H ao quadrado vai dar o H ao cubo. Ó. Então o volume vai ser igual a π sobre 3. Que multiplica agora H ao quadrado vezes H. Vai dar H ao cubo. H ao cubo. E aqui, ó, 16. Dá para fazer essa multiplicação, ó. Então o volume ele é igual a π vezes H ao cubo dividido por 3 vezes 16. 3 vezes 16 vai ser 4, 8. Pronto, encontrei o volume. Então se eu encontrei aqui o volume, ó, agora é fazer a derivada. Então o terceiro passo agora é derivar. Então já encontrei o volume, vou fazer a derivada do volume. Então a derivada do volume em relação a V vai ficar dV dt. Pronto, tá aqui. A derivada agora relacionada ao H. Então o 3 está multiplicando, ele passa para frente. Aqui está no expoente, né? Ele passa para frente agora multiplicando. Fica 3πh ao quadrado dividido por 48 e a relação do dH dt. Pronto, porque eu estou derivando H em relação ao tempo. Eu estou derivando o volume em relação ao tempo. Então vamos lá. Como é que vai ficar agora? Dá para fazer aqui uma simplificação. Vou simplificar. Fazer essa simplificação aqui logo. Ó. Aqui esse 3 com o 48 vai dar 16. Deixando ele aqui. Agora é só substituir, ó, o quarto passo que diz o seguinte. Eu tenho que substituir. Vou pegar aqui, eu já tenho quem é o H que eu tenho, que estamos calculando, o H da profundidade, é o 16. E eu tenho também ó, o valor de o dH dt. Quem é o meu HDT da profundidade que ele deu? Está aqui, ó. O dH dt é 0,1. Então, substituindo, vai ficar o dV dt é igual, em cima sobrou o π, aqui ó, vai ficar π 16 ao quadrado. Então fica aqui, ó, π 16 ao quadrado, eu vou colocar 16 vezes 16, ó, porque eu tenho 16 no denominador, vai ficar melhor para eu fazer a simplificação. O dH dt é 0,1, aqui ó, vezes 0,1. Tudo isso aqui é dividido por 16, que foi o que sobrou aqui. Agora dá para fazer a simplificação, ó. Esse 16 com esse 16 vai embora. Então ficou para mim o dV, aqui ó, dV dt. Vai ser igual a 16 vezes 0,1, vai dar, vezes π, né? Vai dar igual a 1,6 π.
Pronto. Encontrei aqui o valor do escoamento. Tá aqui o valor do escoamento. Só que esse aqui é relacionado ao volume que enche. É relacionado ao volume que enche. Então, relacionado ao volume que enche, eu já tenho esse valor. Olha só como é que vai ficar agora. Eu vou apagar aqui, apagando aqui, ó, esse lado aqui, para chegarmos ao resultado pretendido. Vamos ver o que é que temos, né? Eu temos que a questão me deu logo no início, eu tenho que a derivada do volume relacionado ao tempo total é 8π. Eu tenho aqui, ó, esse aqui é o meu total. E se eu pegar o volume total desse meu cone, aqui ó, o volume total dele, ele vai ser igual o volume que enche, posso chamar ele assim, ó, o volume que enche, mais o volume que sai. Lembramos que temos o que? Temos o volume total, a taxa de variação do volume total, que a questão deu, que é 8π. Encontramos aqui o volume, né, a taxa do volume que enche, que é 1,6π. E queremos o que sai, que é o escoamento. Então agora é só fazer a derivada. A derivada do V total, né, do volume total, é o dV total sobre dt. Isso aqui é igual ao volume que enche. Ó. O volume que enche é o que? A derivada do volume que enche. Eu já posso até colocar aqui. Ó. Eu vou voltar. Não, vou fazer para ficar didático. Vai ficar o volume, a derivada do volume que enche, dividido por dt, mais a derivada do volume que sai, dividido por dt. Pronto. Agora aqui é só fazer a substituição. Eu tenho o dVt, né, que é o total, que é o 8π. Eu tenho o dV dt, o E, que é o 1 menos 1,6π. E eu quero encontrar o dVs do escoamento, né? Vamos substituir. Substituindo, vai ficar o 8π aqui, ó, o 8π. Aqui é igual a 1,6π mais o que queremos encontrar, que é o dV da saída sobre o dt. Pronto, ficou aqui ó, o valor de 8π, o 1,6π está positivo, jogando para lá fica negativo. Então vai ficar 8π menos 1,6π. 8π menos 1,6π vai dar 6,4π. Centímetros cúbicos, né? A unidade que foi utilizada foi 100 centímetros cúbicos por minuto. Então a resposta correta é letra B. Questão de número 14. Questão de número 14 diz o seguinte: considere V o volume de um cilindro circular reto com altura H e raio da base R. E suponha que H e R varia de acordo com o tempo, né? Então já vou colocar aqui para ficar mais fácil a visualização. Ele diz que o DH, a altura, né, está variando em relação ao tempo, então fica DH dt. Eu não sei quanto é que é. E sei também que o raio também varia em relação ao tempo, então fica dr dt. Pronto. Agora eu vou seguindo, ó. Ele disse isso aqui. Suponha que em determinado instante a altura seja 12 centímetros. A altura seja 12. Já tenho aqui, ó, trazer para cá também. A altura igual a 12. E que esteja crescendo a uma taxa de... A taxa da altura é de 1,5 centímetro. Então a altura, a taxa da altura vai ser igual a 1,5 centímetro. Enquanto que o raio mede 20 centímetros. Então o raio aqui, ó, 20 centímetros. Tá aqui o raio, ó.
e está decrescendo a uma razão de 1 centímetro. Pronto, está aqui 1 centímetro. Só uma observação que temos nessa questão é que a altura está crescendo. Então, se ele está crescendo, ela é positiva. Se está decrescendo o raio, ó, então a taxa do raio é negativa. Está aqui. Essa é a primeira observação. A segunda observação, eu não estou colocando as unidades, porque todos eles estão em centímetro, centímetros, 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 e a resposta é em centímetros cúbicos. Então vamos ver o que é que ele quer. Nesse instante, o volume está crescendo ou diminuindo. Então a primeira informação que ele pede é para saber se com esses dados, se esse volume está aumentando ou está diminuindo, crescendo ou diminuindo. E aqui taxa. Então ele quer essa taxa do volume. Então eu vou ter que calcular o dV dt. Então esse aqui é o dV dt. Vou ter que calcular. Pronto. Já temos todas as informações necessárias. Vamos agora para calcular nossos passos. Ó. Primeiro passo é ver quem são as variáveis. Então as variáveis é a altura e o raio. Ó. Já tem os dois. Tem uma altura e tem um raio. Então tá ok. A segunda informação, ó, eu tenho que achar uma relação entre altura e raio. A relação entre altura e raio é através do volume. O volume de quê? Que estamos calculando? Ó? É o volume de um cilindro. Qual é a fórmula do volume do cilindro? É a área da base. A base do cilindro é uma circunferência, então é o π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. A área da base vezes a altura. Esse aqui é a fórmula do volume do cilindro. Agora, o terceiro passo é mais complicado, que é fazer a derivada. Então, a derivada de V em relação ao tempo, né, o volume em relação ao tempo, é dV dt. Ok. Agora, a derivada de π r ao quadrado vezes h, eu tenho que fazer a derivada utilizando a regra do produto, ó. Porque eu tenho aqui o produto de duas variáveis. Então, eu tenho que utilizar a regra do produto. Vou utilizar aqui a regra do produto para encontrar quanto equivale a derivada deles dois. Olha só como é que vai ficar. Então, a derivada do produto é calculada dessa forma. F vezes G, derivada dele, é igual a derivada de F vezes G mais F vezes a derivada de G. Pronto. Agora aqui, ó, eu quero encontrar o valor de F e de G. Quem é F? F, ó, eu posso chamar essa primeira parte da minha função, o π r ao quadrado. Então, π r ao quadrado é o F. Quem é o G? O G é só o H. Ok. Agora, quem é F'? F' é a derivada de πr ao quadrado. Então, o 2 passa a multiplicar o π, vai ficar 2π, vezes o r, que eu terei uma unidade do r, ficou só 1, 2 menos 1 ficou só 1, não preciso colocar, e o dr dt, que é a derivada do raio em relação ao tempo. Pronto, agora aqui ó, eu quero a derivada do g. A derivada do g é quem? É o próprio h. Como estamos derivando em relação ao tempo, então fica dh dt. Pronto. Agora aqui ó, é só fazer uma multiplicação cruzada. Para eu encontrar o produto dessa derivada, eu multiplico o f' vezes o g. Depois eu pego o f e multiplico por g'. Vai ficar. Calculando aqui, depois a gente apaga. Aqui embaixo. Não, já vou colocar o valor aqui. Trazer aqui para colocar o valor aqui. Ó. F' vezes H. Então, vai ficar 2πr, tá aqui, ó, 2πr dr dt vezes H. Tá aqui o H. Mais, agora eu vou pegar o πr ao quadrado, π
R ao quadrado, que multiplica o dH dt. Pronto, fiz a derivada. Como fiz aqui a derivada, vou apagar, ficar até com mais espaço para poder trabalhar. Apagando aqui, ó, apagando, apaguei aqui. Pronto, agora o quarto passo é fazer o que? É substituir e isolar a variável que queremos encontrar. Então o quarto passo é substituir. Ó. Quem é o dv dt? É o que eu quero encontrar. Eu tenho aqui ó, o dr dt, a questão me deu, o dr dt está aqui, ó, é o menos 1, o dr dt. Já o h, quem é o h? O h vai ser igual a 12, só substituir. O r, que é r ao quadrado, ó, cuidado para não esquecer o quadrado. O r, o raio é 20, que ele deu, 20 centímetros. E o dH dt, que ele também deu, ó, o dH dt é 1,5. Então vamos substituir. Então vai ficar dv dt é igual a 2π vezes o raio. O raio é quem? O raio é 20. O dr dt, ó, dr dt é menos 1, que multiplica a altura. A altura é quanto? 12. Mais o π, que multiplica o raio ao quadrado. Ó. O raio ao quadrado já vou colocar aqui, ó, 20 vezes 20, que é o π. 20 vezes 20 vai dar 400. Vezes o dH dt. Ó. O dH dt é 1,5. Pronto. Agora é só fazer as multiplicações. Ó. Eu tenho aqui, ó, eu tenho o menos 20, que é o 20 menos 1, vezes o 12, e tenho também o 2. Ó. Dá para fazer aqui, ó, só o 2 vezes 20. Ó. 2 vezes 20 é 40. 40 vezes menos 1 dá menos 40. Menos 40 vezes 12 vai dar menos 480. Não esquecer do π. Então, aqui em cima, o dv dt vai ser igual a menos 480π. Agora aqui, ó, fazendo a multiplicação, 400 vezes o 1,5. 400 vezes 1,5 vezes π, 400 vezes 1,5 é 600. Vezes π é 600π, mais 600π. Pronto, agora é só juntar o π com π. Então, o dv dt vai ser igual. Eu tenho 600π e tiro menos 480π, eu vou ficar com 120π positivo. Então, encontrei a variação do volume. Então, a resposta correta é uma variação que tenha 120π. Lembrando que ele está crescendo, ó, que é positivo. Se deu positivo, então a minha variação do volume nesse cilindro ela é crescente. Então, ela é crescente. Então, aqui é decrescente, não serve. Aqui é decrescente, não serve. Aqui é crescente, na letra A crescente, B crescente e D crescente. Aí vamos olhar a quantidade. Ó. Então, a quantidade deu 120π centímetros cúbicos por segundo. Então, a resposta correta é letra D. Ok, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês em todos esses exercícios do questionário. Espero que tire todas as dúvidas. Bons estudos e até o próximo vídeo.